Fala aí, rapaziada, tudo certo? Como é que vocês estão? Eu não comentei as viradas que o Botafogo sofreu, né? Contra o Palmeiras e também contra o Grêmio. Fiz uma análise tática bem breve na derrota pro Vasco por 1-0 e fiz um pós-jogo também na derrota pro Cuiabá em casa, no Newton Santos. Mas eu venho aqui para falar com você, botafoguense. Porque eu sei que você está sendo muito zoado pelos rivais, também por outras pessoas que torcem por outros clubes. O que é normal, é do jogo, faz parte. E eu sei, e isso que eu vou falar agora não é o normal, mas me parece que está sendo. Porque eu sei que você, torcedor, está se sentindo culpado pela situação que o Botafogo está nesse momento. E olha que o Botafogo ainda depende só de si para ser campeão brasileiro. O problema é que quem garante que essa equipe vai reagir? Mas eu já vou voltar nesse assunto. E eu sei que você está se sentindo culpado pela situação que o Botafogo está nesse momento. E você não tem culpa disso, cara. E nunca teve. Só que você está se sentindo culpado pelo tanto que você acreditou nesse elenco. Pelo tanto de expectativa que você depositou. E que de certa forma era o normal, né? Primeiro turno histórico. E o Botafogo precisava, ou precisa ainda, porque o campeonato não acabou, de uma campanha de meio de tabela para ser campeão do Brasileirão. Se o Botafogo tivesse no segundo turno uma campanha de meio de tabela, já estaria com bastante pontos à frente do segundo colocado, com um jogo a menos e com o campeonato praticamente definido. O problema é que esse elenco teve uma incapacidade de fazer o mínimo nesse segundo turno. Tá na vice-lanterna do segundo turno do Campeonato Brasileiro. E correndo sérios riscos de perder um título que estava nas mãos, que estava praticamente ganho. Pelo tanto que as outras equipes oscilaram ao longo do campeonato, num período mais longo do que o período que o Botafogo está oscilando nesse momento. São 4 derrotas seguidas. 3 em casa, 2 no Newton Santos. 2 viradas históricas em um período de uma semana. Pelo mesmo placar. E vencendo a partida, iniciando o jogo, os 2 jogos, vencendo. Inclusive contra o Palmeiras, abrindo 3-0 e fazendo talvez um dos principais primeiros tempos aí do Botafogo no torneio. E você se sente culpado ao analisar, ver e enxergar que depositou tanta confiança e tanta expectativa nesses caras que estão atuando. E eu não vou generalizar não, mas também não vou citar nomes, porque eu vou acabar sendo injusto. Mas a grande maioria dos atletas tem uma responsabilidade muito grande. A grande maioria não, a esmagadora maioria. Eu conto nos dedos os que têm menos responsabilidade, tá? Porque todos têm responsabilidade, mas tem alguns que têm menos. Porque quando foi para demitir o Bruno Lage, todos foram grandão, cara. E eu concordo com a demissão dele, tá? Acho que o Bruno Lage tinha que ter sido demitido sim. Não pela sua qualidade, porque eu acho ele um excelente treinador com excelentes ideias. Mas pelo que ele vinha mexendo no ambiente do clube, e isso estava fazendo com que o Botafogo caísse de rendimento. E não à toa as escolhas muito questionáveis que ele teve, não só no Tiquinho, mas também no clássico contra o Flamengo, enfim, não vou voltar nessa situação. Só que esses atletas tiveram uma capacidade, foram grandão, cara, assumiram a responsabilidade para demitir o Bruno Lage e para efetivar o Lúcio Flávio. Só que cadê a responsabilidade desses atletas na hora do vamos ver? Na hora que precisa desses caras? Porque o momento mais importante do campeonato é esse, cara. É a reta final, onde as equipes crescem. Botafogo perdeu uma gordura de 13 pontos, gente, em questão de 3, 4 rodadas. 3, 4 não, 4, 5, 6 rodadas. Cadê os experientes do grupo, cara? Para assumir a responsabilidade?
Eu sinto que esses caras não sabem o que é vestir a camisa do Botafogo. Não sabe quem pisou no gramado do Newton Santos, ou na época do Maracanã, ou em outros estádios pelo Brasil. Não sabe o que representa essa instituição de Heleno de Freitas, que dizia que o Botafogo não é lugar para covardes. Não vou dizer que o elenco está sendo covarde, mas o elenco não está tendo a capacidade de puxar a responsabilidade para si. Por quê? Vão depositar a responsabilidade no Lúcio Flávio? O Lúcio Flávio é um auxiliar, gente. O Lúcio Flávio tem 44 anos, ele é um auxiliar técnico. Vocês realmente acham que ele é realmente o culpado disso tudo? De verdade mesmo, sendo bem sincero, eu acho que ele tem uma parcela de culpa sim, como todos têm. Mas ele é realmente o culpado? Ele foi jogado na fogueira, gente. Desculpa, cara. Ele foi jogado na fogueira mesmo. Um auxiliar pra segurar essa bucha aí, cara. E eu acho que ele tem muita culpa sim também, mas ele não é o principal, desculpa, cara. É hora dos jogadores assumirem a responsabilidade dos experientes. De assumirem a responsabilidade pra si. Muitos já atuaram na Europa, foram campeões na Europa. Em grandes centros. É o momento desses caras aparecerem. Mas me parece que esses caras não sabem o que é o Botafogo. Não sabem os craques que pisaram e o que representa essa camisa. Um time de Didi, Garrincha, Amarildo, Quarentinho e Zagallo. Um time que Garrincha levou a estrela solitária pro mundo, cara. Nas Copas do Mundo de 58 e 62. E não só ele, entre outros, Didi, Newton Santos, que assinou diversos contratos em branco pelo amor que ele tinha pela camisa e pela forma como ele representava esse escudo, cara. Pelo gol do Maurício, que tirou o Botafogo numa fila de 21 anos. Aos mais antigos, aos mais experientes, vão lembrar. Por um clube que foi campeão em 95, renascendo das cinzas, onde ninguém acreditava. Onde Túlio puxou a responsabilidade para si, que sempre teve dificuldades técnicas, mas era um cara que tinha culhão, malandro, que conseguia peitar os caras e decidiu aquele campeonato pro Botafogo. De um Donizete que jogou machucado a final no sacrifício, o Túlio bateu no peito, foi lá, falou pro Donizete que ia correr por ele. Donizete jogou estourado aquela final. De Gotardo, de Gonçalves, dupla de zaga que por muitos jogos conseguiu ajudar e muito o Botafogo. Por Jefferson, que recusou propostas da Inglaterra, de Portugal, do Santos aqui no futebol brasileiro, para disputar a Série B pelo amor que ele tinha por essa instituição. Por um cara que também representou o Botafogo na seleção brasileira. Pelo Louco Abreu, pelo que ele fez aí no fim dos anos 2000, início dos anos 2010. Decidindo partidas e títulos pro Botafogo. Por tantos e tantos, pelo Paulinho Criciúma, por tantos e tantos caras que deram o máximo por essa camisa e sempre respeitaram e lutaram até o final por essa instituição. E esses caras, velho, do atual elenco, não me parecem ter essa consciência. Não me parece que vão fazer isso até o final. Nunca foi por falta de qualidade. Esse elenco tem qualidade sim. E não me parece também por falta de empenho, porque os caras correm. O problema é psicológico, cara. O problema é você entender o que é ser Botafogo. E esses caras não me parecem entender. E aí, não tô dizendo que eles, tá? Mas de alguma forma, a responsabilidade acaba caindo no colo dos torcedores. Sério mesmo, cara. O torcedor que sempre apoiou. Sempre. Quando foi eliminado na Sul-Americana, foi lá no aeroporto recepcionar os jogadores.
que há tantas partidas seguidas vem esgotando os ingressos para os jogos em casa no Newton Santos, ou também no São Januário, como foi contra o Grêmio. Um torcedor que foi castigado nos últimos 27 anos, muitas e muitas vezes, 3 rebaixamentos, um clube que foi fadado à falência, que durante vários e vários mandatos foi um clube castigado financeiramente por N gestores. E o torcedor sempre teve lá para acreditar. E elencos inferiores tecnicamente, que é o que o atual pode apresentar, demonstraram uma essência, um entendimento do que é ser Botafogo muito maior do que parece que eles sabem. O elenco de 2017, o mais recente que eu consigo lembrar assim, sabia o que era vestir essa camisa. E era um elenco de qualidade técnica muito abaixo, muito abaixo. Foi eliminado nas quartas de final da Libertadores por um detalhe, e atirando até o final, cara. Caiu atirando. Na Copa do Brasil a mesma coisa, e no Campeonato Brasileiro fez uma campanha boa também. E não tinha qualidade técnica alguma, vamos ser bem sinceros, cara. O time que foi campeão da Série B 2 anos atrás tinha um brio fora do padrão. O que esse elenco apresentou no primeiro turno? Mas o segundo turno, cara, quando é pra decidir, quando é pro vamos ver, tomar 2 viradas da forma que tomou, recente, uma semana, bem parecidas, desculpa, cara. Esses caras não sabem o que é ser Botafogo. Quem sabe é quem pagou lá o ingresso, quem paga o sócio torcedor, quem ajuda na vaquinha pra festa da torcida, pra esses caras. Pro cara que paga a TV a cabo, a TV fechada, o Premiere. Pro cara que compra item do clube. Pro cara que às vezes que perde tempo, perde não, né? Mas utiliza parte do seu tempo para assistir a partida desses caras. Que gasta grana, que tá lá na chuva, no sol, que por muitas vezes é xingado, é humilhado. Vamos dizer que a culpa é desses caras? O Botafogo esgotou os ingressos 10, 11, 12 partidas seguidas no Campeonato Brasileiro. Essa torcida nunca mereceu o que tá passando, nunca. E nunca vão me convencer que o torcedor botafoguense é o culpado. O culpado são esses caras que entram em campo, que não conseguem entender o que é essa instituição. E que eles marcariam o nome da história do clube ao conseguir esse título. Mas será que eles vão reagir? Vamos ser bem sinceros, será que eles vão reagir? Será que eles vão entender o que é ser Botafogo? Faltando 7, 6 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro? Será que eles vão vencer domingo contra o Red Bull Bragantino? Fora de casa? Será que eles vão vencer a partida que tem atrasado contra o Fortaleza também fora de casa? Será que vão ter essa capacidade de reagir? De verdade mesmo? Já surgiu a informação que o Lúcio Flávio não vai ficar, né? Vão trazer quem? Independente de quem for trazer. O que o cara vai conseguir mudar em 6, 7 partidas? Capacidade de motivação? O que esses jogadores precisam para se motivarem, cara? O salário tá em dia, o que nunca esteve durante muito tempo no Botafogo, né? Antes da SAF, o Botafogo atrasou o salário praticamente todos os anos. Tem o respaldo da torcida, tem a confiança da torcida, sempre deu para esses caras. Tem uma estrutura diferente que a SAF está proporcionando. Tem tudo a favor. Que motivação que os jogadores precisam? Às vezes, cara, eu sinto que o futebol se tornou um negócio, né? Há muito tempo. E o que é normal, né? É normal. Mas às vezes eu sinto que falta aquele brio, né? Entender o que é a camisa que você tá vestindo. Você não precisa ser torcedor. E eu sei que tem torcedores no elenco, né?
dizem ser torcedores, né? Não sei se são de verdade. Mas falta o brio de olhar para a arquibancada e entender o que o torcedor precisa, cara. Desde 95 o torcedor não consegue comemorar um título de expressão. Castigado ano após ano, sem merecimento algum, porque o torcedor botafoguense sempre esteve lá. Sempre. Vamos dizer que a culpa é da torcida? E vocês, jogadores, vão entregar? Só depende de vocês, cara. O Botafogo só depende dele para ser campeão brasileiro. Ainda. Vão entregar contra o Bragantino? Vão manchar o nome de vocês na história do Botafogo de ter feito um primeiro turno histórico. O melhor primeiro turno da história. E possivelmente o pior segundo turno da história de uma equipe que era líder no primeiro turno. Vocês vão manchar a história de vocês? Às vezes falta entender o que é ser Botafogo. Didi, Garrincha e Nilton Santos devem estar olhando lá de cima. Devem não, com certeza estão olhando. E eu fico imaginando o que passa na cabeça deles, junto com o Heleno de Freitas. Eu fico imaginando o que eles poderiam, né, na cabeça deles, se eles estivessem na atual situação, o que eles fariam? Com certeza o Heleno ia bater no peito de cada um dos jogadores do elenco e falar que o Botafogo não é lugar para covarde e nunca foi. Tem que ter culhão para vestir essa camisa, para virar a chave, para assumir a responsabilidade e o protagonismo. O protagonismo de uma equipe líder. O que não acontecia há muito tempo, né? Não é possível que esses caras vão do céu ao inferno em meses. Não é possível que vocês vão manchar o nome de vocês na história do clube. Não é possível. Vocês vão protagonizar a maior pipocada da história do Botafogo, o maior vexame da história do Botafogo. Eu tenho certeza que para muitos botafoguenses a perda desse título vai ser muito pior do que os 3 rebaixamentos que o clube teve. Muito pior. Vocês vão fazer parte disso ou vão reagir, cara? Porque de verdade, eu não sei qual é a mais motivação, o que mais que vocês precisam pra fazer o mínimo, cara. Não é. O torcedor botafoguense não espera o Botafogo do primeiro turno, sabe que aquilo foi fora da curva. O torcedor botafoguense espera o mínimo, uma campanha de meio de tabela nesse segundo turno para ser campeão. Uma campanha de vice-lanterna é uma vergonha pro Botafogo. Vocês vão entregar contra o Bragantino? É hora de reagir, cara. Eu sei que muitos botafoguenses estão se sentindo mal com a situação. E pela saúde mental deles, muitos não vão acompanhar a partida contra o Bragantino. E vocês vão dizer que a culpa é deles? De verdade mesmo? Do fundo do coração? A pessoa que não vai assistir o jogo por conta da sua sanidade mental, ela é menos botafoguense que outro que vai assistir, ou qualquer outra pessoa? E os caras que entram em campo, que vestem essa camisa, vão reagir ou não vão? Só depende de vocês, cara. Não tem mais o que falar. É o grupo se unir novamente. Ter a capacidade psicológica até o fim da partida. 90 minutos. Clube vencedor, elenco vencedor se constrói assim, cara. O problema do Botafogo não é técnico, tático, físico. O problema do Botafogo é mente. Mais uma vez, vocês vão entregar? Tá na mão de vocês. Marcar o seu nome na história do clube, positiva
ou negativamente. Domingo tá aí.